Todo mundo é motorista da TMP. Dizem que não há permissão para seguir. Estamos aqui parados. O Cazaquistão silenciosamente fechou as rotas de abastecimento críticas que atendem às necessidades de combustível da Rússia, causando um sério golpe na crescente crise de combustível de Moscou. E a situação no terreno confirma isso. Que outra alternativa temos à gasolina em um país de gasolina? Cavalos, eu acho que sim. Algo está acontecendo na fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia. Filas de caminhões se estendendo por quilômetros, dezenas de postos de controle ao longo da fronteira e russos desesperados instalando tanques ocultos em seus veículos para contrabandear combustível. E agora eles estão pegando nossos caras na fronteira para garantir que nada seja contrabandeado. Foi isso que esse amigo acabou sendo. Para um observador externo, parece uma confusão aduaneira comum, mas por trás dessa imagem está uma verdade muito mais sombria, esperando por Putin. O aliado mais leal de Moscou está silenciosamente mudando de lado. Quando os ataques profundos da Ucrânia a refinarias e infraestrutura de energia desencadearam uma grave escassez de gasolina e diesel em toda a Rússia, Putin interrompeu as exportações de combustível e começou a implorar aos seus vizinhos por suprimentos de emergência. Essa súplica se transformou em um pedido concreto em 24 de junho. De acordo com a Reuters, citando 4 fontes distintas da indústria, Moscou pediu ao Cazaquistão 50 mil toneladas de gasolina AI-92. Um dos maiores exportadores de combustível do mundo estava agora importando gasolina por via marítima, até mesmo da Índia. Mas a resposta que Moscou esperava nunca veio. O ministro da Energia, Erlan Aksyakhanov, estabeleceu a distância desde o início, dizendo que Astana não havia recebido nenhum pedido oficial de Moscou e a voz do Senado foi ainda mais dura. Ninguém podia ditar ao Cazaquistão a quem deveria ou não fornecer e, de qualquer forma, o país nem sequer tinha combustível de aviação suficiente para si mesmo. Além disso, Astana não tinha intenção de entregar essa gasolina de graça. Segundo fontes da indústria, queria combustível de aviação russo em troca. Não uma aliança, uma troca. E estava fazendo isso após renovar sua própria proibição de exportação de produtos petrolíferos em maio por mais 6 meses, estendendo uma quantidade simbólica com uma mão enquanto trancava a despensa com a outra. Os russos comuns encontraram sua própria solução. Eles atravessaram a fronteira para o Cazaquistão porque a gasolina lá era quase 1,5 vezes mais barata. Eles instalaram tanques auxiliares ocultos em seus veículos, encheram caminhões e contrabandearam de volta. Mas Astana, por anos considerada a aliada mais leal de Moscou, também não permitiu esse fluxo e empurrou a crise para uma dimensão totalmente nova. Antes de prosseguirmos, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta são suprimidas pelo algoritmo. Inscrever-se, curtir o vídeo e deixar até mesmo um comentário de uma palavra nos ajuda a superar isso, porque agora chegamos ao momento em que Moscou acusou o Cazaquistão pelo ataque à refinaria de Omsk. Para parar o contrabando, o Cazaquistão estabeleceu 59 postos de controle policial ao longo da fronteira russa, limitou as travessias de veículos a 1 vez por dia e começou a inspecionar caminhões de combustível um por um. Os resultados apareceram em 2 dias, com 61 tentativas de contrabandear combustível bloqueadas. O Ministério das Finanças anunciou que detectou 392 tentativas ilegais desde o início do ano, envolvendo veículos equipados com tanques auxiliares ocultos, e a reclamação de um comentarista russo resumiu toda a situação em uma única frase. O Cazaquistão era pró-Rússia em todos os outros aspectos, só não queria compartilhar seus produtos petrolíferos refinados. A resistência de Astana não parou no combustível. No dia 6 de julho, quando drones ucranianos atingiram Omsk, uma das maiores refinarias da Rússia, o lado russo afirmou que esses drones haviam sido lançados do território cazaque. Astana rejeitou a alegação de imediato, chamando-a de uma acusação irracional destinada a prejudicar as relações bilaterais. A alegação nunca foi verificada. Mas a questão real nem é se é verdade. É que a Rússia começou a acreditar nisso, porque algo quebrou em Moscou naquele dia. Blogueiros de guerra russos entraram em frenesi e as palavras do blogueiro Zé Goldman resumiram a raiva que circulava pelo país em uma única respiração. O Cazaquistão bombardeou Omsk e agora está pegando nosso pessoal. É onde eles estão, os Kints. Eles tomaram uma decisão. Esse é o DKB. Ninguém nos ajudou com nada. Essas palavras não têm valor militar, mas seu valor político é enorme. Porque o que Goldman está gritando, tirando os palavrões, acontece de ser verdade. A CSTO, a resposta da Rússia à OTAN, revelou-se um pedaço de papel no exato momento em que seu dono mais precisava dela. Nenhum membro enviou um único soldado, e o Cazaquistão recusou-se categoricamente a reconhecer Donetsk e Luhansk. E a ironia é ainda mais profunda. Em janeiro de 2022, quando protestos eclodiram no Cazaquistão, foi Tokayev quem pediu ajuda, e Moscou enviou seus paraquedistas e o manteve no poder.
Um mês depois, a Rússia invadiu a Ucrânia e veio cobrar a dívida. Astana não pagou. Moscou interpretou isso como traição, como um amigo apunhalando-a pelas costas. Astana dá a esse movimento um nome completamente diferente: sobrevivência. E o raciocínio de Astana não é fraco, porque o Cazaquistão compartilha uma fronteira de 7.000 quilômetros com a Rússia, tem uma minoria russa substancial no norte e ainda houve uma frase ecoando em seus ouvidos. Anos atrás, Putin disse que o Cazaquistão nunca teve qualquer soberania. Todo funcionário cazaque que assistiu ao que aconteceu na Ucrânia chegou à mesma conclusão: ser aliado da Rússia não garante que não se tornará alvo da Rússia amanhã. É por isso que Astana não está apostando, está comprando seguro. E é aqui que reside a elegância do movimento de xadrez, porque o Cazaquistão nunca proferiu uma única frase dura contra a Rússia. Não declarou sanções, não retirou nenhum embaixador, nunca disse que a aliança tinha acabado. Ancorou cada movimento a uma justificativa impecavelmente legítima. Inspeções alfandegárias às regras internacionais. Postos de controle de combustível à luta contra o contrabando. Você pode sancionar um inimigo declarado, ameaçá-lo, enviar tanques se necessário. Mas o que você faz com um vizinho que sorri para você e diz: estamos apenas seguindo as regras? De que exatamente você vai acusá-lo? Honestidade? E as ações do Cazaquistão não terminam com o combustível. O combustível é apenas o capítulo mais recente de uma história muito maior. E a face mais concreta dessa história está sentada nas passagens de fronteira há meses. No mês passado, imagens filmadas no dia 7 de junho mostraram isso em detalhes. Na passagem de fronteira entre Aktobe e Orenburg, centenas de veículos estavam presos em uma fila enorme do lado cazaque. A espera se estendia por 3 dias e quem quisesse furar a fila pagava 10.000 rublos. Os motoristas passavam o tempo sem comida ou banheiros, cochilando ao volante, e um deles reclamou ao telefone: se não passarmos amanhã, metade das uvas vai para o lixo. A razão oficial dada para a fila dizia tudo: aumento dos controles aduaneiros e a luta contra as importações cinzentas. Portanto, isso não foi um erro. Foi a face visível de um cerco que começou em setembro de 2025 e já dura 10 meses. E por trás disso está um jogo de xadrez geoestratégico silencioso, mas devastador, que o Cazaquistão está jogando contra a Rússia. Astana já havia se voltado para outras direções, afastando-se da Rússia. 117 bilhões de dólares em cooperação com Washington, um pacote de 25 bilhões de dólares com Pequim sob um tratado de amizade eterna, e drones turcos agora sendo produzidos em solo cazaque, tudo nos últimos 12 meses. A crise de combustível é nova, mas o verdadeiro golpe é muito mais antigo e profundo. Para entender esta guerra, primeiro você precisa entender as importações cinzas. Quando as sanções ocidentais impediram a Rússia de comprar eletrônicos, chips e peças de drones diretamente, Moscou encontrou uma porta dos fundos, o Cazaquistão. Como membro da União Econômica Eurasiática, o Cazaquistão permitiu a entrada de produtos chineses com baixa tarifa, e de lá eles foram discretamente encaminhados para a Rússia. Componentes de drones, semicondutores, baterias, tudo isso fluía por essa rota. Moscou fez vista grossa e até incentivou. A sobrevivência da economia de guerra dependia disso. Logo após a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em setembro de 2025, a alfândega do Cazaquistão aumentou as taxas de inspeção de cargas sensíveis para 99%. Por que exatamente então? De acordo com a BNE Intellinews, empresários chineses haviam reclamado diretamente a Tokayev sobre a corrupção desenfreada na fronteira. Portanto, isso não foi apenas um gesto em direção ao Ocidente, foi uma reestruturação com a qual Pequim também não teve problema. Em vez de ser esmagado entre duas grandes potências, o Cazaquistão encontrou uma jogada que serviu a ambos. O resultado foi dramático. Uma fila que começou em setembro com 2.500 caminhões chegou a 7.500 em um mês e a 10.000 em 2. Comerçante e Medusa confirmaram os números. Alguns motoristas estavam esperando há 2 meses. A região fronteiriça havia se transformado em um cemitério de aço, estendendo-se por quilômetros e recusando-se a mover. Neste ponto, Putin foi forçado a admitir: importações ilegais estavam atravessando as fronteiras da Rússia. Ele conversou com Tokayev e garantiu uma promessa de solução, mas a promessa ficou apenas uma promessa. 10 meses depois, as filas ainda estão lá, e a resposta do Cazaquistão é sempre a mesma: seguimos as regras. Essas 3 palavras são toda a estratégia de Astana, porque o Cazaquistão não está declarando guerra à Rússia, está simplesmente obedecendo à lei, e é exatamente por isso que Moscou não tem nada que possa fazer.
Mais do que isso, o Cazaquistão transformou essa pressão temporária em uma estrutura permanente. Introduziu novas regras de licenciamento de exportação, válidas por pelo menos 1 ano. Isso não é mais um problema aduaneiro passageiro, é uma mudança estrutural de política. A porta dos fundos não se fechou temporariamente, fechou-se de vez, e ninguém forçou a Astana a fazer isso. Foi uma escolha. Por trás dos números estão histórias humanas, e essas histórias mostram a verdadeira dimensão desta crise muito melhor do que qualquer cifra. No relato da Medusa, Irina, a esposa de um motorista de Irkutsk, descreve um pesadelo, veículos estacionados por toda parte, brigas acontecendo, sem banheiros, sem comida, dinheiro acabado, dívidas se acumulando. Após uma semana, seu marido abandonou o caminhão e voltou para casa. Seu chefe simplesmente enviou outro motorista, e o que eles estavam transportando eram utensílios de cozinha comuns, não mercadorias sancionadas. As vítimas desta crise não são apenas contrabandistas, mas pessoas comuns fazendo comércio comum. O mecanismo de suborno é igualmente impressionante. Segundo Igor, um motorista de Orenburg, apenas os caminhões de certas empresas conseguem passar. Pague $700 e eles nem te inspecionam. Outro motorista está preso na fronteira há 47 dias, com uma carga de eletrônicos. Seus clientes processaram. A jornalista cazaque Gulnara Bakhjanova lê o que está por trás disso. Parece uma purga anticorrupção, mas na verdade é uma redistribuição de poder. Estamos assistindo ao vivo quem vai controlar este mercado. O comentário dela nos protege de uma ilusão fácil. O Cazaquistão não está fazendo isso puramente por princípio. Quem lucra com o mercado cinza também está sendo renegociado. O puro heroísmo é raro na geopolítica. O movimento geralmente começa quando o interesse e princípio apontam na mesma direção. A nova exigência de identificação digital da Rússia aprofundou ainda mais a crise. Na travessia de Zaysan, a fila chegou a 10 quilômetros. Empresas de logística perderam contratos no valor de milhões, cargas perecíveis foram desperdiçadas e o efeito dominó não parou na fronteira. Na Armênia, motoristas bloquearam a estrada e aqueles que passavam pela Geórgia foram obrigados a voltar. Uma crise em uma única passagem de fronteira abalou todo o espaço pós-soviético. A consequência mais crítica dessas filas de caminhões é sentida na linha de frente e afeta diretamente o curso da guerra na Ucrânia. De acordo com um relatório do Euromaidan Press, as restrições do Cazaquistão sobre exportações de uso dual estão causando meses de atraso nas linhas de produção de armas da Rússia. Os sistemas afetados são conhecidos: munições vagantes Lancet, drones de reconhecimento Orlan, módulos de orientação Shahed, mísseis Calibre e Iskander. O resumo do relatório é contundente. Cada arma que não é produzida é uma arma que não é disparada contra a Ucrânia. Pense nisso novamente. Um caminhão parado em uma fronteira aparentemente não muda nada no mapa, mas o chip na traseira desse caminhão iria ser colocado dentro de um drone Lancet 2 meses depois, e esse drone iria atingir uma posição de artilharia ucraniana. Agora, nada disso acontece. A indústria de defesa da Rússia é fortemente dependente de eletrônicos importados. De acordo com dados do Atlantic Council, 90% dos itens na lista de importações ilícitas de alta prioridade da Rússia vieram através de empresas chinesas, e uma parte significativa desse fluxo utilizou a rota do Cazaquistão. Quando a rota ficou congestionada, a Rússia foi forçada a alternativas mais caras, mais lentas e mais arriscadas. A avaliação do Kyiv Post resume isso. A economia de guerra de Moscou depende de rotas de trânsito frágeis e da boa vontade política de seus vizinhos. Considere quão estranho isso é. Um país com armas nucleares, o maior exército terrestre do mundo e um veto no Conselho de Segurança está esperando que um chip chinês passe pela alfândega do Cazaquistão para poder construir um drone. Superpotências não dependem de seus vizinhos para suas cadeias de suprimentos. A Rússia depende. Enquanto o Cazaquistão fechava uma porta, abria outra, e essa porta exclui a Rússia completamente. O corredor do meio, anteriormente a Rota Internacional de Transporte Transcáspio, liga a China através do Cazaquistão ao Mar Cáspio, depois através do Azerbaijão, Geórgia e Turquia até a Europa. Ele contorna completamente a linha transiberiana da Rússia. Os números de crescimento são a história. 800 mil toneladas foram movimentadas em 2017, 4 milhões e 500 mil toneladas até 2024. No primeiro trimestre de 2026, o tráfego ferroviário de contêineres aumentou 34% em relação ao ano anterior. Os números são impressionantes, mas a verdadeira mensagem é estratégica. O Banco Mundial aprovou 846 milhões de dólares em garantias. O objetivo é 11 milhões de toneladas por ano até 2030.
As tarifas são de 25% a 30% abaixo da rota russa. Os portos de Aktau e Kuryk, no Cazaquistão, estão sendo modernizados, a ferrovia Baku-Tbilisi-Kars está sendo fortalecida e a União Europeia apoia abertamente o corredor como uma rota livre da Rússia. A energia aponta na mesma direção. 80% do petróleo cazaque ainda sai via Novorossiysk, mas a linha alternativa através do Azerbaijão está crescendo rapidamente, e ataques aos portos do Mar Negro tornam Novorossiysk um pouco menos confiável a cada mês. Cada rota russa que se congestiona é um novo cliente fluindo para o corredor do meio. E não perca o ponto principal aqui. O poder da Rússia nesta região nunca veio apenas de seu exército. A Rússia era forte porque era a única porta da Ásia Central para o mundo. O petróleo fluía por um oleoduto russo, as mercadorias rolavam em uma ferrovia russa. Agora, uma segunda porta se abriu ao lado e a segunda porta é mais barata. Além disso, a Rússia não tem instrumento para parar este corredor, não pode bombardeá-lo, não pode sancioná-lo, não pode competir com ele no preço. Pela primeira vez em sua história, tem que sentar e assistir a uma rota rival. Um império termina no dia em que perde seu monopólio. Termina enquanto seus tanques ainda estão estacionados. Uma breve pausa. Se você chegou até aqui, curtir o vídeo e deixar seus pensamentos abaixo ajuda esta análise a alcançar muito mais pessoas. E se você não está inscrito, faça isso também, porque agora chegamos ao golpe diplomático mais difícil que Astana deu em Moscou. O afastamento do Cazaquistão da Rússia não se limita à logística. A dimensão diplomática é igualmente acentuada. A visita de Tokayev a Washington e a reunião na Casa Branca resultaram em 29 acordos. 17 bilhões de dólares em valor direto, uma parceria cumulativa de 117 bilhões de dólares. O conteúdo não é uma lista, é uma mensagem. 3 bilhões e 700 milhões de dólares em inteligência artificial e infraestrutura digital, uma ruptura com a dependência digital russa. 1 bilhão e 100 milhões de dólares em mineração de tungstênio, alimentando a cadeia de minerais críticos do Ocidente. 7 bilhões de dólares em aeronaves Boeing. 2 bilhões e 500 milhões de dólares em máquinas agrícolas. Além dos números, o verdadeiro dado é este. O comércio entre Cazaquistão e Rússia caiu 3,7%, enquanto o comércio entre Cazaquistão e Estados Unidos aumentou 30%. E Tokayev vinculou a iniciativa de transporte de Washington diretamente ao corredor do meio, o que significa que os Estados Unidos estão financiando a rota que exclui a Rússia. A dimensão diplomática é ainda mais acentuada. Tokayev recusou-se abertamente a reconhecer as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, uma ruptura séria com a solidariedade pós-soviética. Ele mantém distância dentro da OTSC. No exato momento em que a Rússia mais precisava, ele recusou jogar a carta da Irmandade e apertou as mãos na Casa Branca em vez disso. Cada movimento diz a Moscou a mesma coisa. Não somos mais o seu quintal. A outra mão de Astana está em Pequim. A visita de Xi Jinping a Astana e a segunda cúpula China-Ásia Central terminaram com 5 líderes assinando um tratado de boa vizinhança, amizade e cooperação eternas. Um pacote de 25 bilhões de dólares, 12 documentos de cooperação, integração aduaneira, corredores de transporte, e aqui a história faz sua pequena piada. OZ anunciou pela primeira vez a iniciativa do Cinturão e Rota em 2013 na Universidade Nazarbayev, em Astana. 13 anos depois, na mesma cidade, um tratado de amizade eterna é assinado, e o maior perdedor naquela mesa é a Rússia, que nem sequer estava presente. Observe o que aconteceu. Ao cortar o fluxo de importação cinza, o Cazaquistão sinalizou conformidade com o Ocidente e disse a Pequim: "Eu controlo esta rota." Pequim não se opôs porque um corredor ordenado e auditável que não depende da Rússia é mais lucrativo para a China também. Assim, a ação do Cazaquistão funciona com a benção da China contra os interesses da Rússia. Sentar-se à mesa em Washington, Pequim e Ankara ao mesmo tempo, a política de múltiplos vetores não cobre mais isso. Isso é autonomia estratégica. E agora o nervo mais sensível de Moscou: armas. Por 30 anos, o fornecedor de armas do Cazaquistão foi a Rússia. Essa era está terminando. Cazaquistão e Turquia concordaram na produção conjunta do veículo aéreo não tripulado Anka em solo cazaque, a primeira linha de produção do Anka no exterior. Os Bayraktar TB2 já haviam sido adquiridos anteriormente, um protocolo de inteligência militar e um plano anual de cooperação militar foram assinados. Então, o Cazaquistão não voa mais drones russos, voa drones turcos, e não apenas os voa, mas os constrói em casa. Em Istambul, os chefes da indústria de defesa da Organização dos Estados Turcos se reuniram pela primeira vez. O Azerbaijão propôs exercícios militares conjuntos.
Contra a CSTO da Rússia, o mundo turco está construindo sua própria arquitetura de segurança, e a razão não é apenas preferência política. A análise do Centro de Política do Cáspio afirma um fato brutal. Uma Rússia sem capacidade de produção suficiente para seu próprio exército não pode mais exportar armas para seus aliados. Assim, enquanto o Cazaquistão se afasta, a Rússia não consegue nem fabricar os produtos necessários para trazê-lo de volta. Uma potência está perdendo seu aliado e, simultaneamente, perdendo a influência para mantê-lo. É exatamente assim que o desmoronamento dos impérios se parece, silencioso. Agora vamos pisar no freio, porque uma história unilateral engana o contador de histórias, não o público. Primeiro, o Cazaquistão não é inocente nesta história. De acordo com o Instituto Robert Lansing, desde 2022, Astana tem sido um dos canais centrais na arquitetura de evasão de sanções da Rússia. Componentes de drones e peças de uso duplo fluíram por esta rota durante anos. Portanto, a conformidade com as sanções de hoje não é um despertar moral, é um recálculo de risco. Ficar ao lado da Rússia já não compensa o que custa. Em segundo lugar, a mão da Rússia não está vazia. O comércio da União Econômica Eurasiática continua. Putin e Tokayev continuam assinando declarações de amizade e 80% do petróleo cazaque ainda sai por um porto russo, o que significa que Moscou ainda tem uma alavanca. A Rússia continua sendo a maior potência militar da região e também tem ferramentas mais sujas à disposição. Pressão política através da minoria russa no norte, falhas técnicas no trânsito de petróleo, operações de informação. A estratégia de Astana é ousada, mas não está isenta de riscos. Terceiro, e mais importante, Astana nunca diz que somos contra a Rússia. A estratégia do Cazaquistão não é de confronto, é de erosão silenciosa. E isso é muito mais eficaz do que uma ruptura ruidosa, porque Moscou nem sequer tem um alvo concreto para se irritar. Mas a direção da tendência é indiscutível, e o poder econômico da Rússia para revertê-la está diminuindo. A inflação subiu para 14%, as taxas de juros estão em 21%, o Fundo Nacional de Riqueza derreteu de 113 bilhões de dólares para 55, e o crescimento caiu de 4,5% para 1,5%. Todo o desespero cabe em um único ponto de dados. A Rússia envia seu próprio petróleo bruto para a Bielorrússia o transforma em gasolina, e a Rússia compra essa mesma gasolina de volta. O que o Cazaquistão fez cabe em uma única frase. Sem disparar um tiro, usando apenas filas de caminhões e acordos comerciais, desacelerou a máquina de guerra da Rússia. Enquanto 10 mil caminhões estavam na fronteira, a produção de drones Lancet atrasou-se por meses. Enquanto o corredor do meio crescia mais de 30% ao ano, o monopólio de trânsito da Rússia derretia. Enquanto acordos no valor de 117 bilhões de dólares com Washington e 25 bilhões de dólares com Pequim estavam sendo assinados, a reivindicação de Moscou a um quintal silenciosamente desmoronou. O julgamento da Jamestown Foundation é talvez o resumo mais incisivo. Astana agora vê Moscou menos como um aliado e mais como uma ameaça potencial. E aqui está a verdadeira lição. A Rússia pode estar ganhando terreno na linha de frente nesta guerra, mas ao mesmo tempo está perdendo algo muito mais valioso: influência. Território pode ser recuperado, a confiança de um aliado não. Uma teia de dependência construída ao longo de 40 anos está se desfazendo em 3, e o que está desmantelando isso não é uma bomba nem um míssil, apenas um vizinho dizendo: nós seguimos as regras. O Cazaquistão nunca enviou armas para a Ucrânia, nunca enviou soldados, nunca ofereceu apoio aberto. Mas cada caminhão que retém na sua fronteira é um drone que a Rússia não pode construir. Cada assinatura que coloca é uma alavanca que Moscou perde. Se há um ator mudando o curso deste fronte sem nunca pisar nele, é Astana. Para o Kremlin, a verdadeira ameaça já não vem mais de mísseis. Vem de portões de fronteira que se fecham, novas rotas que se abrem e acordos de bilhões de dólares que são assinados. A vingança silenciosa de Astana é exatamente o que Putin mais teme. Invisível, legal e por isso imparável. Você acha que o Cazaquistão pode manter essa linha até o fim? Ou Moscou eventualmente retaliará com força? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado com as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.